Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel, há um lugar do cananeu, do amorreu, do perizeu, do heveu e do jebuseu. Versículo 12. E disse: certamente eu serei contigo, e isto lhe será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Versículo 17. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do perizeu, do heveu, do jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. Versículo 18. E ouvirão a sua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã. Agradecemos o teu nome, Senhor, por tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor o teu povo. Este é o teu povo, e esta é a tua palavra. Pai, eu ofereço a minha vida ao Senhor e eu te peço, Senhor, que o Senhor me instrua em tudo aquilo que deve ser falado neste lugar, que a minha vida possa servir para a edificação da vida dos meus irmãos. Porque este é o propósito da igreja, edificarmos uns aos outros, Senhor, para que a sua morada seja estabelecida na terra, Pai. Nós te louvamos nesta manhã e te pedimos, meu Senhor, que toda a opressão, que todo o embaraço na mente, que todo o sono, todo o peso, bata em retirada do nosso meio, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo espírito que não comunga com o teu Espírito, Senhor da glória, não tenha liberdade para estar neste lugar. E que o teu Espírito, Senhor, flua no nosso meio, para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas lemos alguns versículos que falam a respeito de algumas etapas pelas quais Israel caminhou. Deus ouve o clamor do povo lá no Egito. O povo clama e Deus responde no tempo determinado. Às vezes clamamos por muitas coisas, mas também, às vezes não é o tempo de Deus fazer. Não é o tempo de Deus realizar. O tempo de Deus, ele é perfeito. E como tudo aquilo que o Senhor faz. Mas agora chega o tempo desse povo ser liberto. E Deus tinha um destino. Deus tinha um ponto para colocar esse povo. E o ponto central era a terra de Canaã. Nós compreendemos pela palavra que Canaã tipifica a boa terra como sendo o nosso Cristo, o nosso lugar de descanso e de desfrute. Porque qual é o lugar onde eu posso descansar? Se eu estiver em Cristo. Como é que eu posso desfrutar das bênçãos de Deus? Se eu estiver em Cristo. Israel estava numa terra física. Você hoje está na pessoa de Cristo. Ele é a sua provisão. Ele é o seu descanso. Ele é a sua segurança. Só que a trajetória de Israel aponta para a nossa trajetória hoje. Deus queria cumprir uma promessa, mas não tem como Deus cumprir a promessa enquanto estivermos no Egito. O Egito tipifica o mundo. O Egito tipifica as coisas do mundo, a cultura do mundo. Então Israel precisava sair do Egito, porque Egito também fala de um tempo de escravidão. Egito também fala de um tempo de opressão. Deus precisava tirar este povo de lá para introduzi-los na terra. Só que Deus tem que passar com este povo por alguns pontos. Ele tem que tirar o povo do Egito, passar pelo deserto, subir ao monte para viver a promessa. Ele disse: vão conhecer que eu estou no meio de vocês quando vocês chegarem lá no monte. Só que antes do monte
Eles precisavam passar por um lugarzinho que muitos não querem passar. Irmãos, o deserto nos separa do Egito. Israel estava no Egito, e agora como é que Deus faz para que este povo saia? Através do cordeiro. Através do comer do cordeiro, do sacrifício do cordeiro, eles têm a força necessária para sair daquela terra, para sair daquele ambiente espiritual. O Senhor diz assim: olha, vocês vão ter que imolar o cordeiro, colocar o sangue na porta. Detalhe, o sangue não ficava dentro da casa, o sangue ficava fora da casa. Porque o sangue não é para você ver, o sangue é para Deus ver e se satisfazer. Para que aquele povo fosse livre da condenação que cairia sobre o Egito, eles precisavam do sangue. Então o sangue tinha que ficar pelo lado de fora da casa. Porque quando o anjo passasse, ele precisava ver a marca do sangue na casa. É esse sangue que vai te livrar da condenação que virá sobre este mundo. Você carrega a marca do sangue. E é esse sangue que lhe garante não ser condenado com o mundo. E qual é a condenação do mundo? A morte eterna. Observe o quanto o Egito tipifica a vida do mundo. Aí ele diz assim: o sangue é para que eu veja. Agora o cordeiro deve ser comido em família, dentro da casa, em família. O sangue era para a satisfação de Deus, mas o cordeiro era para a comunhão em família. E é o comer do cordeiro que dá força para eles. É o comer do cordeiro que dá força para você caminhar no deserto. Ei, meu querido, você precisa comer do cordeiro. Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Se você não comer de Cristo, você não terá forças para peregrinar nesta terra. Eles comeram do cordeiro. E agora, apressadamente, eles precisam passar pelo Mar Vermelho. Observe. A saída do Egito tipifica a nossa saída do mundo. Mas a passagem pelo Mar Vermelho tipifica o nosso batismo. O morrer para o velho homem. Oh, presta atenção. Não basta sair do Egito. Eu preciso sair do Egito, me alimentar do cordeiro, mas eu preciso ser sepultado com Cristo. Não tem como viver as vitórias de Deus, a realidade do que Deus projetou para a sua vida, vivendo a sua vida antiga, meu querido. Não tem fórmula mágica, é um processo. Deus precisa tirar o povo do Egito, mas agora este povo precisa passar pelas águas do Mar Vermelho, que representam este sepultamento do velho homem, da velha natureza, do eu. Israel precisava passar por esse processo, porque lá na frente tinha Canaã para ser desfrutada. Você quer desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida em 2026? Será que você já foi sepultado com Cristo verdadeiramente? Ou será que o seu batismo nas águas foi só uma simbologia, uma prática religiosa? Porque se verdadeiramente morremos com Ele também ressuscitaremos para uma vida nova. E eu não estou falando do ressuscitar da volta de Cristo, quando todos teremos que ressuscitar. Eu estou falando do ressuscitar para uma vida nova. Uma novidade de vida. Sem uma realidade espiritual você não tem acesso. Por que tem muita gente peregrinando no deserto?
Vá para Tiago 4:4. Como é? Tiago 4:4. Ó. Vamos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ei! Para os inimigos de Deus, só resta uma coisa: espada. Destruição. Irmãos, o problema é que muita gente saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Verdade. O Egito ainda permanece aqui e aqui. O Senhor tem algo novo. O Senhor tem desejo de abençoar o seu povo. Deus quer que você seja um reflexo dos herdeiros dele aqui na terra. Ele quer uma família abençoada, uma família próspera, um povo sadio. Aleluia. Um povo que expressa a realidade do Senhor em amor, misericórdia, compaixão, no trato com o outro. E às vezes somos incapazes das coisas tão pequenas, que é olhar para o lado e ver a necessidade daquele que está ao nosso lado. Quer ter empatia com a dor do outro. E dizemos que temos Cristo em nós. Não. Queremos comungar com o mundo, ser bonzinhos com todo mundo, ter amizade com todo mundo. Ser aquele que todo mundo abraça e dizer: fulano é um crente legal. Ei, o que lemos aqui no início da nossa reunião foi que o Senhor, ele foi desprezado. E você quer ser aceito, meu querido? Eu louvo a Deus por ter muita gente que não quer nem falar comigo. Oh, aleluia. Porque se eu fosse amiga de todo mundo e comungasse com todo mundo, tinha alguma coisa estranha comigo. Nós precisamos nos posicionar como um povo de Deus, irmãos, e entender a quem estamos servindo. O Senhor disse: vocês vão sair do Egito e vão me adorar no deserto. Aleluia. O deserto não é lugar de sofrimento, não. Só sofre no deserto e padece no deserto que não se submete à vontade de Deus. Ei, foi no deserto que ele se revelou, como um maná que caía do céu, como uma rocha que foi ferida e dela saiu água. Tudo era Cristo. Quem foi que lhe disse que deserto é lugar de padecer? Deserto é lugar de você encontrar o Senhor e ter experiências com Ele, até que você chegue no monte. Porque o deserto é preparação para o monte. Vá para 1 Coríntios 10, versículo 2. Vamos lá. Primeiro, eu como o cordeiro, me alimento dele, tenho a segurança do sangue para a minha justificação. Agora eu estou livre. Segundo passo, depois que eu estou fortalecida no Senhor, eu preciso caminhar mais um pouquinho. Eu agora tenho um deserto pela frente. Mas para chegar nesse deserto, onde eu vou conhecer o Senhor, Ele vai se revelar para mim no deserto, eu primeiro preciso decidir morrer. E a gente morre e é sepultado nessas águas. Vamos lá, irmãos? 1 Coríntios 10, 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O mar vermelho foi batismo ou não foi? Romanos 6, 3 e 4. Romanos 6, versículo 3 e 4. Vamos lá? Ou não? Não sabeis que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado entre nós, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Israel passa pelo mar vermelho, que tipifica a morte para uma nova
que essa nova vida é no deserto. O deserto nos separa do Egito. O deserto nos faz conhecer o Senhor. No deserto, só temos Ele, é só Ele e nós. No deserto você não tem em quem se apoiar. Ou você crê que Ele é Deus, ou você perece no deserto. Porque quando Israel teve fome, o Senhor enviou o maná. Quando Israel se encontrou com as águas de Mara, o Senhor mandou derrubar uma árvore que tipifica a cruz. E aquela árvore caída nas águas de Mara tornaram as águas doces. É o Cristo crucificado, que faz de uma vida amarga, uma vida de pecado, uma vida derrotada, transforma numa vida doce. Glória a Deus. Quando Israel clamou, disse que estava com sede. Ei, meu irmão, não precisa murmurar, não. Pede, clama, que Ele faz. Porque o mesmo Deus que nos leva para o deserto, Ele é poderoso para nos sustentar aquele lugar. A questão é como estamos posicionados em cada lugar que o Senhor nos coloca. O que determina a próxima jornada é o posicionamento anterior. O ponto central era Canaã. Mas primeiro, eu preciso sair do Egito, morrer para mim mesmo, viver uma vida nova, para chegar no monte. Somos capacitados e revestidos por Cristo para viver no deserto. Interessante que Paulo diz que todos aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo, são revestidos. Entenda, meu querido. A partir do momento que você morre para você mesmo, Ele diz: pronto, já não tem nada mais de você. Está nu de você mesmo. Eu agora vou te cobrir de mim. Eu vou te cobrir da minha presença. Eu vou te cobrir com as minhas vestes. Eu vou colocar algo novo em você. Mas para que o novo chegue, o velho tem que bater em retirada. E ele só sai se morrer. Esse velho homem, irmãos, está impregnado dentro de nós. Ele precisa ser sepultado. Nós precisamos viver a realidade do sepultamento. E isso é desejo. Precisamos desejar, precisamos querer ter esta vida nova. Foi no deserto que o povo de Israel conheceu o Senhor. No deserto, o povo passou por um aprendizado. E esse aprendizado é para você chegar no monte. O Senhor disse assim: saberão que eu estou com você, Moisés, quando você chegar num lugar. E o lugar se chama monte. No monte, Cristo é revelado. No monte, Moisés recebeu o desenho do templo. No monte, Deus se revela. Foi no monte da transfiguração que o Senhor foi transfigurado. Foi lá que Pedro disse assim: Senhor, façamos uma tenda para Moisés e Elias. E imediatamente se ouve a voz do Pai dizendo: ei, este é o meu filho, a ele ouvis. A lei passou, os profetas passaram, mas esse é o tempo de ouvirmos a voz do Filho. Aleluia. E foi lá no monte, no Sinai, que Israel pôde ouvir a voz de Deus e ter a revelação do tabernáculo. E o tabernáculo tipifica a morada de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Irmãos, eu saio do Egito, morro para mim mesmo, entro no deserto, sou preparado para subir no monte,
E no monte eu tenho a revelação da igreja. Porque o que era o tabernáculo? O tabernáculo era a habitação de Deus. Uma habitação que seria temporária no deserto, mas que a habitação permanente seria colocada em Canaã. O templo seria em Canaã. Tanto o tabernáculo quanto o templo tipificam a igreja. E a igreja, o templo era estabelecido em Canaã. Hoje a igreja é estabelecida em Cristo. A morada de Deus é estabelecida em Cristo. Mas ele disse para Moisés no monte: olha, Moisés, tenha muito cuidado de fazer conforme um modelo. E hoje parece que nos perdemos da revelação do monte. Saímos do Egito, passamos pelas águas do batismo, passamos pelo deserto, subimos ao monte, recebemos a revelação da igreja e parece que hoje estamos perdidos. Parece que não entendemos mais como é que funciona. O Senhor disse: tenha cuidado de fazer conforme o modelo. E qual é o modelo? O modelo é um modelo de comunhão e unidade. É no monte, é na presença de Deus que eu tenho a revelação de como a igreja deve proceder. A mesa fala sobre comunhão e sobre unidade. A igreja de Cristo precisa resgatar, irmãos, os princípios da palavra de Deus. Como podemos viver como igreja se não temos comunhão nem com Deus, nem um com os outros? Quando o Senhor disse: olha, vocês vão me sacrificar no deserto, o Senhor estava dizendo: olha, no deserto vocês terão comunhão comigo, mas quando o templo for levantado, quando o tabernáculo for levantado, a comunhão é comigo e uns com os outros. Mas parece que a gente não entende nada. Parece que agora estamos como porteiros do céu, fechando a entrada do povo e pedindo acesso do povo. Na verdade não é do céu. Desculpa aí, mas alguém tem que falar. Porteiro do inferno. Porque se você coloca para fora alguém que Deus quer dentro, então você não está a serviço de Deus, você está a serviço do diabo. É assim mesmo. É no monte que eu recebo a revelação do valor da igreja, do valor de Cristo, do valor dos membros do corpo de Cristo. É no monte que eu aprendo, irmãos, que cada um neste lugar tem um valor para Deus. E nem venha me dizer que você já subiu no monte, se você é aquele que desvaloriza o corpo, se você é aquele que não ama seu irmão, se você é aquele que passa duro e não fala com seu irmão. Eu vou lhe dizer, querido, você nunca subiu no monte, você ainda está no deserto. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. As pessoas não querem mais viver a vida da igreja. Porque olha a igreja, que é o corpo de Cristo, somente como instituição religiosa. Entenda, isso aqui não é uma instituição religiosa. Isso aqui é um organismo vivo. Porque quando o apóstolo Paulo faz a comparação, ele não só faz a comparação do edifício, ele faz a comparação como um corpo. E deixa eu te dizer, para Deus só existem dois homens: o primeiro Adão e o último Adão. Todos aqueles que não passaram pelas, não saíram do Egito, não desceram as águas, não comeram do cordeiro, o cordeiro não foi sacrificado por eles, porque eles não quiseram. Esses ainda estão no primeiro Adão, com a sua essência, com a sua natureza, com o seu comportamento. Mas todos aqueles que receberam Cristo são revestidos de Cristo, mas também tem esse Cristo por dentro e fazem parte do mesmo organismo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os seus membros. Aonde que eu vou dizer que o meu pé é mais importante do que a mão? Eu estou ficando louco, irmãos. Fica sem o pé para tu ver. Fica sem o dedo. Aposenta, né, esse aqui? Acho que aposenta. Olha, presidente. Aposenta sem esse dedinho aqui. Porque ele é tão importante quanto o meu braço. Ele é tão importante
Mas somente aqueles que subiram ao monte Aleluia. podem ter a revelação da igreja. Verdade, Deus. Somente aqueles que se dispuseram a subir. Ei, meu querido, subir ao monte não é fácil. Subir ao monte precisa ter decisão e disposição. Nem todos querem subir. Verdade, Deus. Outros querem, mas têm preguiça de subir. Exige esforço, mas é um esforço que nos honra. É um esforço que nos habilita. É um esforço que nos capacita. Verdade, Para viver o que o Senhor tem. Aí Israel sai do monte, recebe a revelação do monte, e agora eles precisam caminhar. Ei, nem no Egito, nem parado no mar, e nem no deserto é o nosso lugar. Também não podemos ficar parados no monte. Porque o monte é para receber revelação e você precisa descer depressa. Para executar aquilo que o Senhor mandou fazer. Pedro queria fazer até uma cabana. é bom. E tem gente que está assim. Na comodidade. Vamos fazer uma cabana aqui. Ah, Senhor, está tão bom aqui. Vamos sair daqui não. Vamos ficar aqui? A gente faz aqui uma cabaninha? Ei! O monte também não é para você ficar lá. Você recebe a revelação e executa a revelação. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que se move. Verdade, meu aleluia. É por isso que Ele é Deus de vivo, não é Deus de mortos. Porque os mortos estão estáticos, estão parados, nada fazem. Mas os vivos se movem, e os vivos se movem por um propósito. Aleluia. No monte conhecemos a vontade e o propósito. No monte recebemos a revelação. E depois do monte, nós avançamos para o lugar de desfrute. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, não se contente com a visão do monte. Deseje viver a realidade de Canaã. Meu querido, Deus tem muito mais para você. Deus tem muita coisa para fazer. Mas você precisa se apressar, porque tem uma Canaã para ser vivida. Tem uma Canaã para ser desfrutada. O problema é que nem todos se esforçam para chegar lá. Verdade. Porque ei, o deserto antes do monte é um lugar de aprendizado. Mas deserto depois do monte é lugar de provação. No deserto eu tenho 2 etapas de vida e você vai escolher onde você quer ficar. O mesmo Israel, observe, eles passam pelo deserto e tem todas as revelações de Cristo. Sobem no monte, tem a revelação da igreja. Porque é impossível você receber a revelação da igreja sem que antes tenha recebido a revelação de Cristo. É por isso que no deserto eles recebem a revelação de Cristo, como a água, como a rocha, como o pão. Ok? Aí eu subo no monte e tenho a revelação da igreja. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente querendo passar do ponto. Nunca tiveram a revelação de Cristo e acham que tem revelação de igreja. Aí ao invés de edificar a igreja, derruba a igreja. Pronto, falei. Ok? É mais ou menos assim. Irmãos, tudo na Bíblia tem um sentido. Primeiro, eu recebo a revelação de quem é Cristo. E depois, eu recebo a revelação da igreja. Ei! Qual foi a conversa de Jesus com Pedro? Ei! Quem vocês dizem que eu sou? Ó. Aí o que é que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual foi a primeira revelação? Sobre? Tudo bem. Aí em seguida, ele diz assim: Pedro, o negócio é o seguinte. Foi o Pai que te revelou. Ele deu a revelação sobre mim. Já
que você está com a revelação do Cristo, eu vou lhe entregar a próxima revelação. Porque todos aqueles que têm a revelação do Cristo vivo, recebem a revelação de quem é a igreja. Aleluia. É por isso que tem muita gente se destruindo aí fora. Porque nunca receberam a revelação do Cristo vivo. Do Cristo que ama, do Cristo que tem compaixão, do Cristo que cuida, do Cristo que disciplina em amor. Já estão prontos para a revelação da igreja. E é por isso que tem muitos feridos, doentes e mortos. Verdade, meu Deus. Israel recebe a revelação de Cristo e no monte recebe a revelação da igreja. Agora, Israel está pronto. Era só desfrutar, irmãos. Era só caminhar até Canaã e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha. Mas Israel se perdeu no caminho, com as suas murmurações, com a sua ingratidão. E por isso, todo aquele povo andou em círculo no meio do deserto. O primeiro deserto é para crescimento, mas depois do monte, o próximo deserto é um deserto de provação. Em qual deserto você está nessa manhã? Você está no primeiro? Antes do monte? Você está conhecendo Cristo? Aprendendo a revelação de quem é esse Cristo? Para poder servir na igreja? Oh, meu Deus! Não tem como, irmãos. Não é receitinha de bolo. Para servir na casa do Deus vivo, primeiro eu preciso da revelação de quem Ele é. Tem muita gente que quer servir ao Senhor sem ao menos conhecê-lo. Como você pode, vamos supor que alguém fosse na minha casa, né? Me servir, apesar de que na minha casa, quando os irmãos chegam, vocês são servidos ou não? Muito Ah, bem. tá. Ninguém vai para minha casa lavar prato. Sou eu que lavo os pratos. Porque eu aprendi que quem quer ser o maior no reino, seja servo de todos. Quando eles chegam, a comida já está pronta para eles serem servidos. Porque foi assim que eu aprendi com o Senhor na revelação do monte e na revelação do deserto. Como? Não vai se aproveitar não, que eu não levo todo mundo, não é sempre não, porque fica difícil, é muita gente falando pra prato, né, irmãos? Aí é forte. Se aproveita, Fábio tá dando risada já ali, viu? Tô ligado, Fábio. Tá? Tem uma cara que come. Vamos lá. Então, mais ou menos assim. Irmãos, como você pode servir com excelência aquele que você não conhece? Como eu vou poder servir os irmãos? Eu tenho que perguntar. Irmã Raquel, a senhora gosta de comer o quê? Não é assim? Como é que eu vou servir a irmã Raquel o prato que eu sei que ela não, eu não sei se ela gosta ou se ela não gosta? Irmã Iraci, a senhora gosta de quê? Eu preciso ter um mínimo de relacionamento com a irmã Iraci, com a irmã Raquel, para saber como servi-la com excelência, a não ser que eu queira servir as irmãs de qualquer jeito. E esse é o nosso problema. Deus não aceita qualquer coisa e de qualquer jeito, irmãos. Entende? Verdade. Então, por isso, primeiro eu preciso da revelação de quem Ele é, para poder servi-lo. E depois eu preciso da revelação da igreja, para saber como servir ao corpo, da maneira que o Senhor quer. Mas deixa eu lhe dizer, não fique triste, porque o mesmo Deus que te chama para servir, o Deus que te tirou do Egito, que caminha com você no deserto, que te faz subir o monte, é esse o Deus que te garante a entrada na terra de Canaã, para viver tudo aquilo que Ele tem. Abra Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, já estamos encerrando. Colossenses 2, 6 e 7. Vamos, irmãos. Agora diga se a terra de Canaã não tipifica Cristo. Pode bater a foto. Oh. Vamos lá, vamos. Como, pois, recebeis o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Para. Você anda no ar? Quem anda aqui voando? Alguém anda voando? Alguém voa aqui no ar? Hã? Assim, pois, como, pois, recebeste o Senhor
Jesus Cristo, assim também eu só ando em terra firme, irmão. Ele é a nossa terra. É a perfeita terra, é a terra de segurança, onde eu posso caminhar livremente. E o que mais? Hein? Enraizados e edificados neles e confirmados na fé. Ponto. As plantas criam raízes no vento? Somente na terra. Você edifica um edifício ao vento? Não. Somente na terra. Então por isso que nós dizemos que o nosso Cristo é a nossa boa terra, é a nossa verdadeira terra. Nele eu posso caminhar em segurança, nele eu posso ser enraizado e receber todos os nutrientes e a vida que ele tem para a minha vida. Mas nele também a igreja pode ser edificada. Nele confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Cristo tipifica a nossa boa terra, onde podemos caminhar, desfrutar e receber tudo aquilo que Ele tem. Mas sem revelação é impossível desfrutarmos do Senhor. É andando nele, enraizado nele, como a nossa boa terra, que você pode desfrutar das bênçãos do Senhor. A totalidade da bênção, irmãos, estava na terra de Canaã. Tudo que Israel precisava estava na terra de Canaã. Tudo que você precisa, meu querido, está na pessoa de Cristo. A paz para a sua casa, a provisão para a sua família, a saúde para o seu corpo, a segurança que você precisa, tudo está em Cristo. É tempo de deixarmos o Egito, passarmos pelo deserto, aprendermos dele, subir ao monte para sermos introduzidos na boa terra. Mas eu quero lhe dizer, de nós mesmos, nós não conseguiremos. Mas se o Senhor for a sua força, for o seu renovo, se você clamar por Ele nesta manhã, Ele muda a sua sorte, Ele transforma a sua família e Ele te dá vitória. O mesmo Deus que nos tira do deserto, nos capacita para viver a realidade do reino. E o último versículo, Colossenses 1:12. Podem ler. Leiam alto. Dando graças ao Pai que nos fez homens para salvar a herança dos santos. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para que nós participarmos da herança dos santos na luz. Tem algumas traduções que diz, dando graças ao Pai que nos capacitou para vivermos a herança. É Ele que te capacita. É Ele quem te transforma, é Ele quem te molda, é Ele quem forja o nosso caráter. Paulo disse que ele estava como uma mulher, como uma mãe, em dores de parto, até que Cristo fosse gerado dentro de nós. O desejo de Deus é que esse Cristo seja gerado dentro de nós. Ele é a vida que foi colocada dentro de cada um. Mas essa vida, ela precisa crescer. Como um bebê, essa vida precisa desenvolver. Porque se essa vida não for desenvolvida, você vai ter problema aqui. Na comunhão e na unidade. Se você não passar pelo processo da saída do Egito, da passagem do deserto, da subida ao monte, para ser introduzido em Cristo,
você vai ter problema aqui. Porque a mesa, ela fala de comunhão. A mesa fala de unidade. Fique de pé nessa manhã. Vai falando com o Senhor nessa manhã. A ceia não é momento de tristeza. Eu sei que ensinaram a gente no passado para ficar chorando, se lamentando. Está errado. A mesa é motivo de alegria. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre ele o castigo, sobre vós a paz. Vocês podem ter paz, porque não há mais condenação para nenhum de nós. Porque ele sofreu toda a punição em nosso lugar. E como crianças que ficávamos preocupados porque o papai e a mamãe prometiam uma surra quando a gente aprontava e a gente ficava inquieto. Alguns até corriam como eu. Mas eu sabia que quando eu voltasse, a surra ia ser dobrada. E quem fica em paz, sabendo que vai ser disciplinado e punido? É sobre isso que Paulo está falando, que Isaías está falando. Esse castigo que me inquieta foi todo para ele. Então a mesa é lugar de paz, de alegria, porque tudo aquilo que você não podia fazer, ele fez por você. Então celebre ao Senhor, ao Deus do deserto, mas também ao Deus do monte, que se estabelece em Canaã, para lhe fazer desfrutar de tudo aquilo que ele é e de tudo aquilo que ele possui.